Olá, gente. Quanto tempo que a gente não faz um Carona com Ed, na verdade? Eu acho que o momento que a gente está vivendo é tão delicado e muitas questões surgem e eu achei oportuno a gente ter uma conversinha aqui no nosso Carona com Ed. Eu acho que estão todos acompanhando e cada vez mais tristes, né, e preocupados de certa forma, e muitos questionamentos surgem com esta guerra que nós estamos vendo acontecer no momento em que a Rússia está invadindo a Ucrânia. Cenas aterrorizantes. Acabamos de ver um tanque passando por cima de um carro civil, e por incrível que pareça, um idoso que estava lá dentro sobreviveu. E a gente vai ver uma guerra muito midiática, né? Nós estamos vendo câmeras em todos os prédios filmando aquele ataque e tudo mais. E de fato a gente tem que reconhecer que não é uma guerra pequena, não é um país pequeno lutando. Nós estamos diante de uma situação um pouco diferente, né? Nós temos aí uma grande potência avançando. Meus queridos, muitas perguntas estão sendo feitas, né? E eu, como teólogo, sou questionado também. Aí, pastor, é o fim do mundo, depois de uma pandemia, veio uma guerra, a Rússia atacando, né? Os países se mobilizando, aquela coisa toda. Olha, existe uma situação geopolítica ali muito peculiar, né? Era algo que poderia acontecer a qualquer momento, né? Na verdade, se a gente estudar um pouquinho da história e acompanhar a situação geopolítica mesmo que ocorre ali, é do interesse muito grande da Rússia tomar a Ucrânia, né? A gente sabe que ela tomando a Ucrânia, ela vai ter mais acesso, além do que já tem, aos mares quentes, né? Que através dos estreitos de Bósforo, estreito de Gibraltar, você vai acabar tendo acesso ali ao norte, né? Oceano Atlântico Norte, que ela já tem uma parte ali do Mar Negro, mas vai ter muito mais acesso. A expansão territorial da Rússia, ela sempre foi algo cobiçado, e o Putin, ele tem essa, vamos dizer assim, essa ambição de czar, né, de reconquistar, de voltar a ser o que era a gloriosa União Soviética, né? Então, enfim, existe uma situação geopolítica muito importante ali. A Ucrânia é grande, a Ucrânia ela está numa situação geográfica muito estratégica. A qualquer momento, se a Ucrânia tiver aliados, por exemplo, se aliasse à OTAN, se tornaria ali uma base. É do interesse deles de proteção econômica, militar, e muito provavelmente ele não vai ficar só com a Ucrânia, né? Já está havendo ameaça ali à Finlândia, aos países bálticos, né? Você vê que a Estônia já está enviando reforços. Então, enfim, a gente sabe quando uma guerra começa, né? Mas a gente não sabe quando nem como ela termina. É imprevisível, né? Pode haver um tratado de paz, um acordo a qualquer momento, ou isso pode se estender, muitas vítimas, muitas mortes, e muita coisa ainda pode acontecer aí para frente. Isso sem contar, gente, que o mundo mudou muito, né? Putin está sentindo que este é o momento dele, né? Nós temos grandes líderes políticos, infelizmente, fracos. Você vê a situação dos Estados Unidos, as ameaças, não vamos fazer sanções. Não é tão simples sanção nos dias de hoje. Por quê fazer sanções nos dias de hoje? Por exemplo, o mundo mudou muito, gente, né? A gente olha, por exemplo, a Alemanha, um país poderoso, vem passando por um processo de desarmamento bélico e nuclear. Usinas nucleares foram fechadas, com campanhas políticas para se conquistar votos. Só que isso tem um preço. Aonde que vai se buscar energia? Metade da energia hoje de gasodutos, por exemplo, depende da Rússia, né? A metade da energia da Itália depende da Rússia. A Europa está amarrada, né, de uma forma que não estava antes. A gente vê, por exemplo, que a própria Ucrânia fez um acordo de desarmamento nuclear com a Rússia, que ao se desarmarem, a Rússia prometia que não iria invadir. Isso era, obviamente, apenas uma promessa que jamais seria cumprida. Então, coisas como essa a gente vai observando e a gente vê que isso seria inevitável. Era questão de tempo e de momento, de oportunidade, uma ONU enfraquecida, países ali na Europa enfraquecidos. A própria, falando da Alemanha, ouvindo especialistas, dizem que a Alemanha não tem mais, o exército da Alemanha é insignificante, depende de aliados, está todo mundo muito amarrado, a situação é muito delicada, e Putin sentiu que era o momento para ele fazer o que ele está fazendo, e ele sabe o que está fazendo, né? Então a situação realmente é imprevisível, isso que a gente pode dizer, é imprevisível. Agora, eu não sou
especialista na área, mas eu sou um teólogo. Teologicamente falando, o que a gente vê? Nós estamos estudando na igreja o livro de Apocalipse, estudamos metade do livro e vamos terminar a outra metade em breve. E um dos últimos estudos que nós fizemos foi sobre os 4 cavalos, né, e os cavaleiros do Apocalipse. E sem querer ser polêmico, quem me conhece sabe que não é essa a minha ideia, muito pelo contrário, eu tentei até desmistificar muita coisa ali, mas é evidente que a gente vê coisas se cumprindo que chamam a nossa atenção. O significado dos 4 cavalos, o branco, o primeiro era o branco nessa sequência, né? O branco, o vermelho, o preto e o amarelo, há um significado interessante. O branco é o avanço da mensagem de paz, do evangelho, né? Sendo espalhado pelo mundo. E na sequência que os selos iam sendo abertos, um novo cavalo, o cavalo representava a força, né? Essa força que avança no mundo. Na sequência você tinha o segundo cavalo, que é o vermelho, que representa justamente a guerra, que o mundo sempre estaria em guerra, que falta essa paz, né? O evangelho ele é levado e tem que ser pregado para um mundo em guerra, em constante guerra, em todos os aspectos de guerra, não só em guerra no sentido bélico, né? O ser humano vive em guerra, mas nesse sentido bélico é muito forte. O mundo nunca esteve em paz. A gente sempre viu guerras locais, regionais e às vezes mundiais. Estamos agora diante de uma guerra um pouquinho diferente, né? Nós temos uma grande potência invadindo um país, matando inocentes e civis, dizendo que quem se meter vai ter retaliação. Então a situação é bem delicada. E depois o terceiro cavalo, o cavalo preto, que representa a fome, a crise, que é acompanhada pela humanidade, mas vem se agravando em circunstâncias como essa. E o quarto cavalo amarelo, alguns interpretam como cavalo pálido, representa a morte, que tudo isso é trazer muita morte. E lá fala-se de pandemias, o que nós estamos caminhando para o final de uma grande pandemia. E a gente diz assim, não era hora para uma guerra, né? O mundo está tentando se recuperar e agora vem isso que vai bagunçar economicamente o mundo inteiro. Eu já vi o petróleo passar de $100 e a gente não sabe o que vai acontecer economicamente com o mundo daqui para frente. Enfim, há muitas perguntas, muitas questões. Eu posso dizer assim, não, isso é o sinal do fim do mundo. Não creio. Mas eu não posso negar que isso é o que Jesus dizia. Não é o fim, mas é o início do fim. Sim, estamos vivendo num mundo em que o evangelho da paz é pregado em todo o mundo, em que as guerras avançam cada vez mais, em que essa crise que decorrente de tudo isso é nítida, né? Nós vivenciamos isso e nós vemos, meus irmãos, meus amigos, não é brincadeira, foram quase 6 milhões de mortos com o vírus. Então assim, não tem como a gente negar que são profecias bíblicas que estão se cumprindo, não tem como a gente datar, nem dizer que é o fim do mundo, não é nada disso, não quero criar nenhuma polêmica aqui, mas não tem como a gente fechar os olhos e dizer que tudo isso é uma coisa comum, natural. Isso para mim só reafirma como a Bíblia é a palavra de Deus, como eu devo me apegar cada vez mais a ela, pregar esta mensagem, não trazendo as pessoas através do medo, né, da pressão, da comoção, né, é o fim, vamos, não, mas não posso negar que isso mostra que ela é a verdade. O que ela profetiza, o que ela anuncia, acontece diante dos nossos olhos. E nós estamos vendo, né, o mundo cada vez mais, como diz a Bíblia, o amor se esfriando no coração de muitos. Isso seria um sinal, né, desses tempos difíceis que nós estamos vivendo. E o que cabe a nós é confiar cada vez mais em Deus, na sua palavra, anunciar esse evangelho da paz, que é o que está no nosso alcance, que é o cavalo branco, que é a força da paz que avança com esta mensagem de paz, orar e interceder para que Deus tenha misericórdia, para que os grandes líderes nesse mundo tenham sabedoria para administrar essa grande crise e quem sabe com o tempo a gente possa viver dias melhores. Mas a gente tem que confiar na palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a nossa esperança não é aqui, nossa esperança em novos céus, nova terra, onde habita a justiça, e devemos nos apegar assim com Deus e a sua palavra. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, vamos sim estar intercedendo junto pela paz no mundo, tendo esse conhecimento econômico, geopolítico, essa situação delicada que aquela região do mundo vive, que acaba afetando todos nós, e ao mesmo tempo mostrando na palavra de Deus algumas coisas que estão se cumprindo, sem criar nenhuma polêmica, mas pelo contrário, gerando no coração das pessoas uma confiança cada vez maior no nosso Deus e nesta mensagem de paz que o nosso Senhor nos traz. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Carona com Ed. Um abraço, um beijo e até breve.